Todos que vieram fazer homenagem aqui falaram da alegria, do prazer, né, de conhecer o pastor Eldo como bênção de Deus nas suas vidas. Na verdade, a gente sabe que isso acontece quando existe um relacionamento com o Senhor. E eu quero falar nesta oportunidade agora, pastor Eldo, sobre vidas brilhantes. Vidas brilhantes. Existem vários tipos de brilho neste mundo. Não é? Tem o brilho do sol, que realmente hoje ele está brilhando mais um pouco e vai brilhar ainda muito mais, porque a Bíblia diz que o sol vai brilhar 7 vezes mais. Imaginem o dia que o sol estiver brilhando 7 vezes mais, a ponto da lua se tornar igual ao sol. Então não vai haver noite, a não ser no dia de lua nova, não é? Meus irmãos, a gente precisa entender que o brilho é algo fantástico. Na verdade, o brilho é necessário, a luz foi necessária. E Deus estabeleceu isso justamente para mexer com a nossa vida, para nos alertar, para nos ensinar. Mas ainda existem outros tipos de brilho. O brilho de uma celebridade, por exemplo, que vocês sabem tanto, têm ouvido tanto falar, é o brilho daquele que está fazendo sucesso, não é? Sua vida está em eminência. E ele então faz aquele sucesso, se torna uma celebridade. Ele tem um brilho, o brilho da fama. Mas existem muitas outras qualidades de brilho. Mas eu quero falar de um outro brilho, um brilho diferente. É o brilho que é incomparável. E é isso que Jesus está dizendo aqui na palavra, no seu Sermão do Monte, quando ele pregou o Sermão do Monte, estava dizendo para aquela multidão que ali estava, principalmente para os seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus disse isso aqui, ele estava olhando para os seus discípulos, estava focalizando-os, estava mostrando para eles que eles precisavam ter uma vida brilhante. E todo aquele que tem Jesus na sua vida se torna brilhante, porque o brilho de Jesus é transferido para cada um de nós. E meus amados, é sobre isso que eu quero falar, sobre essa vida brilhante. E eu tenho 3 motivos pelos quais o pastor Eldo é brilhante. 3 motivos. Primeiro, ele brilha porque a sua vida é comprometida com Jesus. Jesus está dizendo aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esse assim é justamente aquilo que ele já havia falado no preâmbulo do seu sermão, na introdução do seu sermão, quando ele falou das bem-aventuranças. E ele depois, assim que termina as bem-aventuranças, ele fala sobre a necessidade de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então ele diz: assim resplandeça a vossa luz. Resplandecer como? Resplandecer diante das pessoas, diante dos homens. Isso é possível, só é possível, não é, pastor? Quando existe um compromisso com Jesus. E este compromisso é um compromisso de aceitação. Tem muita gente que quer ter um compromisso de Jesus, mas não aceita este compromisso porque não aceita Jesus. Não tem Jesus como sendo a força da sua vida, como sendo o seu Senhor, como sendo o seu Salvador. Nunca disse para Jesus: Jesus, entra no meu coração, faça parte da minha vida, eu quero estar comprometido com o Senhor. Nunca disse isso para Jesus. E quer ser luz. Jamais será uma luz.
nós só poderemos brilhar com a luz de Cristo em nós. É um compromisso de aceitação mesmo. Não é algo assim ilusório que aparece por um pouco e depois desvanece. Jesus está dizendo aqui em João 10, 27, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. É um compromisso que tem aquele que realmente tem Jesus na sua vida. Quem tem uma vida comprometida com Jesus, tem esse compromisso de aceitação e passa a ser parte do rebanho do Senhor Jesus. Mas também é um compromisso de convivência, não é apenas a questão da aceitação, mas a convivência vai comprovar essa aceitação. Aceitar é realmente maravilhoso, mas se você não conviver com aquilo que você assumiu, com a aceitação que você teve de Jesus, não conviver com Ele na sua vida, não vai resolver nada. João 15, 14, Jesus disse aqui, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Este compromisso com Jesus, irmãos, é a permanência constante com Ele. Essa convivência maravilhosa que nós precisamos ter com o Senhor. Mas também é um compromisso de obediência. João 15, 5 diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Realmente, ninguém pode fazer nada sem Jesus. Tudo na nossa vida é guiado e dirigido por Jesus. E nós precisamos, cada dia mais, ter esse compromisso com Jesus. Mas também ele brilha, porque a sua vida é um testemunho de fé. No dia que o Eldo se apresentou para o batismo, eu não me lembro muito bem se ele foi batizado junto com um dos meus filhos, não me lembro, acho que não, né? Por ali, né? Foi por ali, mas eu creio que não foi junto. Não. Poderia ter perguntado a Samuel hoje, que eu estive com ele, mas não me lembrei de perguntar, ele deveria se lembrar disso. Mas que eram pequenos, Samuel tinha 9 anos quando se batizou. Tinha 7. Então, 7 anos. E já declarou a sua fé em Jesus Cristo, com 7 anos. Então a gente, meus amados irmãos, a gente às vezes não acredita na decisão dos pequenos. Olha, a igreja de hoje praticamente é movimentada por aqueles que foram evangelizados ainda na infância. Quantos pequenos que aceitaram Jesus lá, ainda bem pequenos, que foram batizados, foram doutrinados, passaram por uma grande bagagem de conhecimento e foram crescendo e aprendendo. E hoje são bênçãos no reino de Deus. São bênçãos. Estão brilhando para a glória de Deus. Então, essa experiência de vida, como testemunho de fé, é importantíssimo na vida de cada um de nós. E Jesus diz aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ver as boas obras é demonstração de testemunho de fé, que ninguém faz uma boa obra se não for através da fé na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então a gente precisa dar sempre esse testemunho de fé, que é a prática das boas obras, e a gente vai mostrar isso para o mundo a cada dia. E esse testemunho de fé só é possível por uma convicção muito profunda, uma experiência muito grande com aquele que veio nos trazer a grande salvação, que foi Jesus. Aconteceu um lance no ministério de Jesus que trouxe assim, um certo dissabor no meio do grupo, daquelas pessoas que estavam acompanhando.
depois que ele falou uma palavra meia dura no meio daquele povo ali, a maioria se afastou. A Bíblia diz que só ficaram os 12 ali com ele. Ele olhou para eles e disse: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir também? Então se levantou Pedro e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está lá em João 6, 68 e 69. Está me acompanhando aí, ó. Então, a gente precisa que esse testemunho de fé seja realmente com convicção. E Pedro estava demonstrando essa convicção plena, gloriosa, maravilhosa, porque Jesus merece isso. Nós temos que crer nele, mas com convicção de que ele é Senhor, é Salvador. Não duvidar em momento algum, mas crendo que ele é o Senhor da nossa vida. Mas também esse testemunho é um testemunho por satisfação. Não é algo que é temporário e amanhã você já está triste novamente. Não, é um testemunho por satisfação. Você está sempre alegre e feliz. Gostei muito da palavra de um senhor que esteve aqui à frente, que tem acompanhado o pastor, ou o pastor tem acompanhado ele nessas viagens missionárias lá para o Nordeste, né? E ele estava dizendo que o pastor Eldo estava sempre alegre, sempre feliz, irradiando alegria. Mas o brilho de Jesus é isso. Não nos deixa aborrecidos, não nos deixa entristecidos, mesmo que os problemas sejam tantos, como eu acabei de cantar no hino, né? Mesmo que sejam os problemas muito grandes, mas Jesus está presente. Não temas, toma a tua cruz e segue-me. Segue-me. A gente precisa estar sempre com esta satisfação plena de estar seguindo a Jesus. No capítulo 5 de Atos, versos 40 e 41, os discípulos ali estavam presos. Eles haviam sido presos por estarem pregando o Evangelho. Aí foram soltá-lo. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Mesmo que a gente seja vilipendiado, perseguido, maltratado, mas Jesus está presente, está nos dando alegria de podermos realmente testemunhar dele, não é verdade? Mas também ele brilha como um testemunho de fé, porque é um testemunho por pregação. Ele prega com segurança, com autenticidade, com a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A gente não prega utopias, a gente não prega fanatismo, a gente prega a verdade da palavra de Deus. Ela é realmente a essência do amor de Deus para cada um de nós. Então a gente precisa entender isso a cada dia. E esse testemunho levou o apóstolo Paulo a dar realmente, deixar uma mensagem maravilhosa, quando ele falando para a igreja em Jerusalém, ele disse: olha, eu não tenho nada na minha vida por preciosa, nada, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esta é a vida do pastor Eldo. Por quê? Porque ele dá testemunho de fé, testemunho que realmente, com convicção, com satisfação e com a sua pregação. Isso é maravilhoso demais. Mas em último lugar, ele brilha, porque a sua vida pode ser refletida. A importância maior de tudo isso está aí. Uma vida que pode ser refletida. A sua vida tem sido refletida aí fora. Onde você tem andado, as pessoas podem ver no seu semblante o brilho da glória de Deus. Porque é isso
que nós precisamos ser. É isso. Então a gente precisa brilhar. E esse brilho ser o reflexo da glória de Deus na nossa vida. E ele disse aqui, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. São eles que vão glorificar. São as pessoas lá do seu trabalho, são as pessoas da sua convivência, os seus amigos, aqueles que você tem um relacionamento dia após dia. Essas pessoas precisam glorificar a Deus pela sua vida. Pense nisso. Nós precisamos refletir a imagem de Jesus na nossa vida. Ou então não temos Jesus. Se você tem Jesus, seja um reflexo. Um reflexo perceptivo. Quando o diácono Estevão estava para ser condenado e apedrejado, ele estava dando o seu testemunho. Aliás, antes dele dar o seu testemunho, está lá registrado em Atos capítulo 6, verso 15, ele então estava com um semblante diferente. Olha o que a Bíblia diz. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão foi escolhido ali, daquela multidão que estava ali. Foi escolhido para ser um dos diáconos. Mas naquele momento ele estava refletindo a imagem de um anjo, o reflexo de um anjo no seu rosto. Era o compromisso que ele tinha com Jesus. Mas nem isso foi capaz de impedir este conselho que a Bíblia se refere aqui, de condená-lo à morte por apedrejamento. Então a gente precisa, meus amados irmãos, estar atento a isso. É um brilho, é um reflexo perceptivo. As pessoas precisam ver esse reflexo em nós. Mas também é um reflexo abrangente. Alcança as pessoas, distante. Há um episódio que aconteceu lá no Velho Testamento, quando Samuel precisava escolher o rei Saul. E Deus já tinha dado a ordem a Samuel para que ele ungisse o rei, escolhesse o rei para o povo de Israel. E as coisas foram assim caminhando. Só que Samuel ainda não sabia, e nem Saul ainda não sabia. Mas aí Deus espalhou as ovelhas, o rebanho, não é, os animais dos seus pais ali, e o seu pai então mandou Saul buscar aqueles animais. Vai procurar, sumiu. Ele ainda estava em casa, corre atrás. E ele foi. Mas não encontrava, porque Deus havia camuflado. Porque Deus queria que ele encontrasse primeiro Samuel. Foi uma visão de Deus ali. Então, quando chegou, aí Saul disse para o seu servo: vamos voltar, porque já tem um tempo muito grande que a gente está fora de casa, e o papai já está preocupado conosco, já não é mais com os animais, agora já é conosco, vamos voltar. Aí o companheiro dele, né, que era um servo ali, um ajudante, disse para ele: olha, tem um rapaz aqui, tem uma pessoa aqui, um homem aqui perto, está encostadinho aqui, vamos lá. Aquele homem, o que ele fala, rapaz, é algo fantástico. Acontece de uma forma tão perfeita que ele vai mostrar. Olha o que ele disse. Há nessa cidade um homem de Deus, e um homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porque ele nos mostrará o caminho que devemos seguir para encontrar as ovelhas, o rebanho. Aí eles foram. Então aconteceu que Samuel ungiu Saul como rei de Israel.
Agora, meus amados irmãos, olha só a declaração desse servo que não convivia, só ouvia falar de Samuel. Ele não convivia. Há nessa cidade um homem de Deus, e este homem é honrado. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. E ele vai nos mostrar onde estão as ovelhas, onde está o rebanho. Meus irmãos, a gente precisa ter essa experiência de vida das pessoas nos conhecerem, sem mesmo não estar nos vendo, só de ouvir falar. Eu tenho certeza que isso tem acontecido com o pastor Eldo. As pessoas que não o conhecem ainda, mas já sabem que ele é um homem de Deus. E nós precisamos ter essa experiência de vida. A nossa vida precisa ser vista pelas pessoas. Por que eu estou aqui hoje? Porque há mais de 40 anos atrás, não é? Tivemos uma convivência em família. Pastor Eldo, sua mãe, o seu falecido pai, sua família, seus irmãos, não é? A gente tinha uma convivência. Então a gente foi conhecido desde lá de trás, há 40 e tantos anos atrás. E hoje estou aqui porque me tornei uma pessoa conhecida deles. Assim é a nossa vida. Amanhã, como que as pessoas vão se lembrar de você? De que forma as pessoas se lembrarão de você daqui a 40 anos? De que forma? Nós precisamos ser vistos hoje para refletir aquilo que seremos daqui para frente, não é verdade? Então vamos mostrar essa imagem de Jesus na nossa vida. É um reflexo abençoador esse reflexo. É aquele reflexo que Moisés recebeu de Deus lá no monte, e quando desceu, o povo não podia olhar para o seu rosto, porque o seu rosto brilhava tanto que não dava para olhar. Moisés teve que cobrir o rosto para poder falar com o povo. É assim que acontece daqueles que têm convivência com Deus, convivência com Jesus. Esta comunhão é maravilhosa. E para concluir, meus irmãos, assim como o pastor Eldo é uma luz que brilha nas trevas do pecado, todos nós precisamos brilhar, brilhar mesmo. E então, seja comprometido com Jesus. Tenha esse compromisso com Jesus, não apenas de ouvir falar, mas um compromisso de experiência pessoal, um compromisso de aceitação, um compromisso que vai fazer diferença na sua caminhada, na sua vida, no seu cotidiano. Não seja apenas mais um que se assenta aqui, mas seja uma pessoa importante que se assenta aqui, porque você foi visto por alguém especial, porque Jesus é especial e Ele nos torna especiais para esta caminhada de fé. Faça isso, experimente isso. Assim como essa convivência do pastor Eldo trouxe a ele toda essa bagagem de conhecimento até aqui, não é? É preciso que você também dê esse testemunho de fé que deve ser visto por todas as pessoas. Seja reflexo da luz de Cristo na sua vida. Seja esse reflexo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, no capítulo 2, depois dele falar sobre Jesus, quando ele diz ali, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele, assumindo a condição de servo, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E lá no verso 15, ele diz: para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no mundo corrompido e perverso, entre os quais resplandeceis como astros no mundo. Esta é a nossa vida. É a vida que vai refletir essa imagem maravilhosa do Senhor Jesus em nós. De que forma você tem vivido essa vida comprometida com Jesus? De que forma? Seja esse reflexo de Jesus neste mundo. O mundo só vai ser alcançado pelo brilho da glória de Deus que Jesus trouxe para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Você seja cada dia sustentado pela graça do Senhor.